Olá, eu sou o professor Pablo, eu trabalho no cursinho de integração aqui da UF, eu sou professor de língua portuguesa, redação e também de literatura. Hoje eu trouxe para vocês uma aula sobre literatura clássica brasileira, propriamente dito, o romantismo. O romantismo é uma escola literária. Na verdade, foi a primeira escola literária propriamente dita brasileira. Antes do romantismo, nós tínhamos o quinhentismo, o barroco e o arcadismo. Posterior a essas três, deu início ao romantismo. O romantismo, voltado para a poesia, deu início em torno de 1830 e foi até mais ou menos 1970. E é dividido em 3 gerações. Por quê? Nessa época, em torno de 1930, havia muitas mudanças, estava tendo muitas mudanças no Brasil como um todo. Então havia muito sentimento dentro da galera. A galera, digo assim, voltada para literatura, arte, poesia, prosa e tudo mais. Então, como havia muito sentimento, muita busca pelas emoções, acabou sendo fragmentada em 3 gerações, A primeira geração, ela é conhecida como a geração do ufanismo. Vamos puxar aqui uma flechinha para a primeira geração. A primeira geração, como eu disse, ela é conhecida como geração do ufanismo. Ufanismo, tá? Era uma geração que trabalhava bastante com a questão da exaltação da pátria. Era uma geração indianista. Tá? Que, no caso, ela deu um pouco de sequência em relação à poesia árcade, à poesia barroca. E os representantes eram o Gonçalves Dias e o Gonçalves de Magalhães. Então, era uma geração indianista e também exaltava a pátria. Exaltava a pátria. A primeira geração, ufanista, indianista, exaltava a pátria. Principais poetas: Gonçalves Dias, e também Gonçalves de Magalhães. A segunda geração é conhecida como a geração do mal do século. Vamos ver aqui, vamos por aqui. A segunda geração é conhecida como a geração byroniana por causa do Lord Byron, tá? É uma geração byroniana do mal do século, tá? É uma geração voltada para o pessimismo. Existia uma dualidade muito grande nessa geração, tá? Por exemplo, a mulher. O poeta via a mulher como um ser extremamente sensual e que fosse acabar com a vida deles. Mas, ao mesmo tempo, eles viam como um ser virginal em que eles almejavam tanto. Eles eram pessoas, os poetas, eles eram pessoas em que eles gostavam muito do quê? Do vinho, da bebida. Então, eles depositavam muita frustração na bebida alcoólica e transformavam na literatura. Outro aspecto muito grande é a morte. Eles traziam sempre a morte como vários aspectos. Por exemplo, assim, a morte como a finitude, de fato, mas como algo que eles almejavam, algo que eles queriam atingir essa morte. Então, é o mal do século, byroniana. Também, um dos temas era a morte,
e a melancolia. Melancolia. Tá? Uma coisa que eu não disse da primeira geração, que um dos principais poemas, né, é a Canção do Exílio, do Gonçalves Dias, né, em que ele estava passando por um exílio, né, em Coimbra, em Portugal. Já aqui nós temos alguns poetas que também são importantes. Por exemplo, o Álvares de Azevedo, vamos puxar aqui. O Álvares de Azevedo e Casimiro de Abreu. Casimiro de Abreu. Tá? E ambos traziam uma melancolia e falavam muito sobre a morte, seus poemas. Um dos poemas mais conhecidos do Álvares de Azevedo é Se Eu Morresse Amanhã, né? Ele traz muito sobre uma dúvida, porque ele fala assim, se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos, minha triste irmã, minha mãe de saudades morreria se eu morresse amanhã, alguma coisa assim. Então ele tem uma dúvida, não é tipo assim, será que eu vou morrer, não vou, não sei. Ele queria morrer, ele estava almejando a morte. Mas a dúvida dele era como as pessoas ficariam aqui postumamente, né? Como as pessoas ficariam aqui pós-morte dele, né? Trazia muito essa questão. Já a terceira geração é a geração hugoniana, voltada para o Victor Hugo, que escreveu Os Miseráveis. É uma geração condoreira, porque é relacionada com um condor, que é uma ave das cordilheiras dos Andes, né, que trazia muita questão da liberdade. É uma geração mais social. Vamos puxar aqui. Terceira geração. É a geração hugoniana. Tá? Essa geração trazia a questão do condor, uma geração condoreira. Tá? Puxar aonde? Aqui. E trazia muitas questões sociais. Tá? E um dos principais poetas é o Castro Alves. Vocês devem conhecer o Navio Negreiro, que é um poema extenso que é do Castro Alves. Do Castro Alves. Tá? Mas como que o romantismo pode cair no Enem? Tá? Fragmentos, tem a parte da literatura, inclusive tem um vídeo no YouTube que eu estou trazendo para vocês a estrutura de uma redação do Enem e também na palavra das linguagens. O que pede e tudo mais, quais aspectos podem cair. Se vocês quiserem dar uma olhada, retornem aí aos vídeos, que isso ali é bem bacana, bem interessante. Como que pode cair o romantismo? Em fragmentos de textos, tá? Também em questões específicas voltadas para a literatura e também questões de interpretação, certo? Agora eu vou fazer para vocês um resumão. O romantismo deu início em 1830, tá? Tem 3 gerações fragmentadas dentro do romantismo. A primeira geração é a geração ufanista-indianista. Ufanismo, exaltação da pátria. Indianista, exaltação dos povos indígenas, os povos originários. Ela exaltava a pátria, era indianista, e os principais poetas, Gonçalves Dias e Gonçalves de Magalhães. Gonçalves Dias, Canção do Exílio. A segunda geração, que está aqui, é a geração do mal do século. Trazia um melancolismo muito grande, era uma geração conhecida devido ao Lord Byron, falavam sobre a morte, sobre a melancolia. Principais poetas, Álvares de Azevedo e Casimiro de Abreu. O Álvares com Se Eu Morresse Amanhã. Terceira geração, que é a geração hugoniana condoreira, trazia as questões sociais, problemáticas, questões que as pessoas ficavam incomodadas. Um dos principais poetas, Castro Alves, com o poema O Navio Negreiro, tá? Por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado da minha aula, minha leve pincelada em relação ao romantismo.
Se vocês gostaram, comentem, perguntem, vão atrás. Tem ali o Instagram do cursinho, tem aqui o canal do YouTube, né? Vamos lá, ainda tem tempo, dia 9, dia 16 de novembro, né? E é isso aí, galera. Qualquer dúvida, estou à disposição e valeu!